Salvador e Governador. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele. E livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. Atos 7, versos 9 a 15. Devemos ir adiante na história de José porque há uma grande riqueza de material aqui. Permita-me expor a vocês mais alguns princípios, como eles são demonstrados por José, e pela parte que ele desempenhou na libertação dos filhos de Israel. O próximo princípio que eu desejo assinalar é o que é salientado particularmente no versículo 10. Faraó o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Lembre-se de que Faraó teve 2 sonhos que ninguém, fora José, pôde decifrar. E José esclareceu bem que não foi ele que o fez, e sim Deus o capacitou a entender o seu sentido. E assim ele deu a interpretação e disse a Faraó o que fazer. O resultado foi que José foi exaltado à posição de governador. E nessa posição ele gerenciou os negócios do Egito de tal maneira que, durante os anos de fartura, eles armazenaram o excedente, garantindo assim bom suprimento de cereal para quando chegasse a fome. E assim a história prossegue. Vocês a podem ler pessoalmente e de novo recomendo que o façam porque é uma história maravilhosa. Quando chegou a fome, Jacó e sua família eventualmente começaram a sofrer a escassez de alimento e não sabiam o que fazer. Então nos é dito: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais, seus filhos, a primeira vez. Versículo 12. A história continua e nos diz que os irmãos foram ao Egito e, naturalmente, tiveram que ir ter com José. Eles não o reconheceram, porém ele o reconheceu e lhes deu suprimento de cereal. Há em Gênesis uma grande história que conta que, embora os ajudando, José como que brincou com eles por algum tempo. Mas finalmente chegou a hora em que, como nos é informado, ele se deu a conhecer a eles, e então o velho Jacó foi para o Egito com toda a sua família e com todos os seus pertences. O texto nos diz que 75 almas desceram para o Egito e receberam lá um lugar de honra e tiveram fartura. Bem, essa é uma grande história, mas qual é o seu ensino? Que é que isso tudo tem a ver conosco? Os membros do Sinédrio poderiam ter feito a mesma pergunta, e a resposta é que tudo isso também é uma perfeita figura do que Deus fez por nós em seu Filho. A narrativa de Gênesis nos diz que Faraó tirou o seu anel, o sinal de autoridade e poder, e colocou no dedo de José. José agora ocupava a segunda posição mais alta do Egito, e todos tinham que curvar-se diante dele e reconhecê-lo como tal. Por certo, vocês veem o paralelo. O primeiro grande princípio é que o Senhor Jesus Cristo foi designado por Deus e habilitado por ele para ser o governador e salvador do universo. Este era um ponto importante na pregação dos apóstolos na igreja primitiva. Vimos Pedro declarar a este mesmo tribunal, o Sinédrio, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Atos 5, versos 29 a 31. Portanto, Estevão sabia exatamente o que estava fazendo quando rememorou os membros do Sinédrio de toda a história de José.
Eles tinham muito orgulho da história, mas tinham perdido de vista o que nela havia de importante. Eles a viam de maneira puramente nacionalista e estavam omitindo o seu real significado espiritual. Era nisso que Estevão estava interessado, e nisso é que nós também devemos estar interessados. A supremacia de Cristo é exposta de muitas e muitas maneiras diferentes no Novo Testamento. Porque foi do agrado do Pai, diz Paulo aos Colossenses, que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1, verso 19. Na verdade, os escritores do Novo Testamento rivalizam uns com os outros no empenho de exaltá-lo e mostrar a sua relação com o mundo. Portanto, devemos ir a estes poderes do mundo que fazem tão grande estrépito com a sua Babel de vozes e com todo o seu fenômeno de conflitos e guerras, com seus problemas e a sua malignidade, e devemos bradar para eles: silêncio, ouçam esta mensagem. Temos que bradar isso para eles enquanto não nos ouvirem. A igreja tem a única mensagem relevante para a nossa situação. Será que os estadistas entendem o que há com o mundo? Claro que não. Eles não têm nem ideia. Por quê? Porque só pensam em termos humanos. Eles não entendem o problema do pecado e nunca entenderam o problema do mal. Todos eles observam a superfície e não veem a causa radical de todos os nossos males. É somente na Bíblia que encontramos a explicação. E é por isso que clamamos ao mundo que se cale e ouça esta mensagem. E a mensagem é que Deus entregou o governo deste mundo a seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. É isso que a Bíblia quer dizer quando declara que ele foi designado príncipe e salvador, Atos 5,31, e que ele é o guia ou o governador, Mateus 2, verso 6. E se nós não entendemos isso, não entendemos nem o começo desta mensagem que se acha no Novo Testamento. É que Deus fez o mundo, fez o universo, e o fez como uma dádiva para seu Filho, como o apóstolo Paulo nos diz na epístola aos Colossenses, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 15 e 16. Mas o mundo extraviou-se pelo pecado, pela desobediência. Vocês nunca entenderão o mundo, a não ser que entendam a mensagem do capítulo 3 do livro de Gênesis. Ali vemos a única explicação da causa do problema. Temos também ali, na profecia, de que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, uma alusão àquele que iria libertar este mundo, o Filho de Deus, que nasceria de mulher. O mundo é do Filho, pelo que ele é tão responsável por sua salvação. Foi isso que ele sempre disse ao seu próprio respeito. Em sua grande oração sacerdotal, proferida no fim da sua vida, ele disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. João 17, versos 1 e 2. Também no versículo 6 ele diz: Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Aqueles que são cristãos são uma dádiva do amor de Deus a seu Filho. Deus lhe deu estas pessoas para serem salvas, para formarem o novo reino de justiça, de paz e de glória. E assim no Salmo 2 nos é dito: Eu te darei as nações por herança. Salmo 2, verso 8. Não somente judeus, e sim também gentios. E o grande quadro pintado no Novo Testamento é que o mundo será posto nas mãos do Filho de Deus e que de todas as nações e tribos e famílias, um povo está sendo reunido, salvo e separado do presente mundo mau e transferido para o reino do amado Filho de Deus. Ele foi exaltado a governador e salvador, e ele salvará todas estas pessoas. Até no Velho Testamento vocês podem ler sobre isso. Ali vocês verão uma pessoa descrita como o anjo da aliança, sempre presente nos momentos cruciais. E todos quantos estudaram este assunto através dos séculos concordam que este não é outro senão o Senhor Jesus Cristo manifestando-se
antes da sua vinda real e concreta ao mundo, no que se costuma chamar de teofania, uma manifestação de Deus na forma de ser humano. Por que será que o Senhor interfere? Porque o mundo é dele. Toda a obra de nossa salvação foi posta em suas mãos. Os antigos teólogos de séculos passados costumavam dizer, e penso que há boas evidências na Bíblia para o que eles diziam, que antes dos tempos reuniu-se um grande conselho entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo para tratar da questão do mundo e sua salvação. E a decisão do conselho foi que essa questão fosse entregue ao Filho, e o Filho a tomou e disse: eis-me aqui, envia-me. E então lhe foi dada a autoridade, o poder, e ele foi feito o governador. E lhe foi dado tudo o que era necessário para habilitá-lo a seu Salvador. E assim ele foi aquele que esteve com a igreja no Velho Testamento, como posteriormente nos foi dito por Estevão neste mesmo discurso que estamos estudando. Pois bem, essas coisas são apenas prefigurações do Velho Testamento, mas depois este bebê nasceu, fez-se homem e empreendeu o seu ministério público. 2 vezes Deus disse desde o céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17 e 17, verso 5. Isso foi Deus estabelecendo-o, nomeando-o governador. Assim como José foi exaltado por Faraó e pelo anel posto em seu dedo e por um pronunciamento ordenando que todos o ouvissem, se inclinassem e se ajoelhassem diante dele e fizesse exatamente tudo o que ele dissesse, assim também Deus fez esse pronunciamento acerca de seu filho. E na transfiguração Deus disse também: escutai-o, a ele ouvi. Mateus 17, verso 5, Marcos 9, verso 7. Deus ordenou ao universo que o ouvisse. Ele o designou, ele o estabeleceu nesta posição. Não somente isso, Deus deu a seu filho o poder que era necessário para levar a cabo estas funções. Deu-lhe a capacidade e o entendimento de que ele necessitava. Deu-lhe o poder de operar milagres. O nosso Senhor vivia dizendo isso. Ele disse: não sou eu que realizo estas obras, o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. João 14, versos 10 e 11. Deus lhe deu poder na vida e ainda mais na morte. Nem a morte o pôde derrotar, ao qual Deus ressuscitou. Disse Pedro: soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2, versos 24 e 27. Impossível devido ao poder de que Deus o revestira. E então, após a sua ressurreição, ele apareceu a seus discípulos e os enviou a pregar. Eram apenas um punhado de homens, nada importantes e insignificantes. Isso não teve a menor importância. Disse ele: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, versos 18 a 20. Os escritores do Novo Testamento rivalizam uns com os outros na declaração do poder do nosso Senhor ressurreto. Ele foi exaltado, diz Paulo aos Efésios, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Efésios 1, verso 21. Ele está acima de todos. E, na verdade, o nosso Senhor disse pessoalmente que até o poder de julgamento lhe foi dado. Deus é o juiz do mundo, porém ele delegou este poder a seu Filho. Como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Assim como o Faraó delegou sua autoridade e seu poder a José, assim também o fez o Pai ao Filho, que é a segunda pessoa da Trindade. O Filho humilhou-se e o Pai lhe deu a autoridade e o poder. E por isso o nosso Senhor continua: e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. João 5, 27. Esta é uma tremenda declaração. É a prova final do fato de que toda a questão deste mundo e sua salvação foi passada às mãos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, pregando em Atenas, ocupou-se deste ponto e disse: Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Por quê?
porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, versos 30 e 31. Este mundo, em sua vergonha e fracasso e pecado, foi entregue ao Filho de Deus. Este é o significado geral da época do Advento e do Natal. É Ele, e somente Ele, que nos pode prover salvação. Ninguém no Egito, nem os astrólogos, nem mais ninguém, pôde entender o problema que estava para vir sobre eles. Somente um homem o entendeu, um homem de Deus, José, e a ele fora dado o entendimento por Deus, como ele teve o cuidado de assinalar. E assim é com a mensagem geral do Natal. Não há esperança para este mundo, a parte de Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Somente Ele pode fazer provisão para a nossa necessidade, e Ele o fez. Ele foi designado para esse propósito e o cumpriu em sua vida de perfeita obediência. Ele nunca desobedeceu a seu pai, nunca foi culpado de pecado, nunca fez qualquer mal. Ele era santo, inocente, imaculado. Hebreus 7, 26. No fim da sua vida, ele pôde desafiar seus acusadores a que ele fizesse alguma acusação, sabendo que não conseguiriam fazer isso. Eles bem que tentaram, mas foi mentira. E em sua morte na cruz, ele fez uma coisa que só ele poderia fazer. Houve então a glória da sua ressurreição e da sua ascensão, e agora, assentado à direita de Deus, ele vive sempre para interceder por nós. Hebreus 7, 25. Bem, como vocês veem, a história de José é uma prefiguração e uma profecia da vida e morte do nosso Senhor. José, por sua capacidade, por seu entendimento, por seu discernimento, por ter sido capaz de fazer os preparativos necessários, foi exaltado a governador e superintendente do Egito. Ouçam, disse Faraó no edito enviado a todo o Egito: eu estou nomeando este homem, ele é o segundo no reino. Quando virem seu carro chegando, curvem-se diante dele. E o apóstolo Paulo diz a mesma coisa acerca do nosso Senhor. Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sob todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 6 a 11. Eis aí, pois, o primeiro grande princípio que nos é apresentado aqui, neste ensino que Estevão, em seu discurso ao Sinédrio. O nosso Senhor é designado príncipe e governador. Mas, em seguida, consideramos a perfeita provisão que o nosso Senhor fez para nós. Isso é óbvio, não é? José fez provisão para a fome que viria. Ele viu tudo com muita clareza. Ele sabia exatamente qual seria a necessidade e fez plena provisão conforme a necessidade prevista. Oh, que perfeita declaração do Evangelho! Quão infinitamente mais certo é isso com relação ao Senhor Jesus Cristo. Porque ele veio a este mundo? Veio em razão da verdade a seu respeito. A fome espiritual, a morte espiritual, a falta de provisão e de sustento. E ele providenciou muitíssimo bem para nós, e com exatidão, aquilo de que nós necessitamos tão desesperadamente. Pois bem, vocês veem a singularidade da mensagem bíblica. Leiam os inteligentes artigos publicados pela imprensa dominical. Porventura aqueles comentaristas conhecem a necessidade do mundo? Eles não têm a mínima ideia. Essa é toda a causa do problema. Não há nada fora da Bíblia que lhes fale sobre a real necessidade da humanidade individual ou coletivamente. É somente Deus que conhece a necessidade deste mundo, e é por isso que o Conselho Eterno se reuniu. A necessidade do mundo foi vista antes da fundação do mundo. Efésios 1, verso 4. O Filho de Deus conheceu na eternidade a necessidade da humanidade. Mas então nosso Senhor veio à terra, nasceu como bebê, cresceu como menino, viveu como homem, como carpinteiro, durante aqueles desconhecidos anos, até chegar aos 30 anos de idade. O que é que estava acontecendo com ele?
Ele estava vivendo a vida do povo comum. Ele conheceu a vida dos homens intimamente. Ele compartilhou suas alegrias e tristezas, suas dificuldades e seus problemas. Ele, em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4, verso 15. No sentido, ele tinha conhecimento disso tudo, na eternidade, mas, numa declaração ousada, o autor da Epístola aos Hebreus nos diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus 5, verso 8. Ele aprendeu. Somente como Deus, o nosso Senhor, nunca teria experimentado o que é sofrer, o que é suportar tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Hebreus 12, verso 3. O que é ver o pecado em primeira mão? O surpreendente é que o Santo Filho de Deus viveu neste mundo de bebedeira, imoralidade, vício e torpeza. Ele esteve no meio disso tudo e experimentou algo disso tudo. Ele é chamado homem de dores e experimentado nos trabalhos. Isaías 53, verso 3. O autor de Hinos está perfeitamente certo quando expressa o tema em foco da seguinte maneira: em cada dor que parte o coração, o homem de dores teve sua parte. M. Bruce. Que mensagem eu tenho o privilégio de pregar para vocês? Vocês estão em dificuldade, vocês têm as suas ansiedades, os seus cuidados, vocês têm uma consciência acusadora, vocês se sentem felizes, derribados, derrotados. Seja qual for o seu problema, não importa, ele conhece tudo. Assim como José pôde discernir a necessidade do povo do Egito, assim também o Filho de Deus está ciente de toda a nossa necessidade e fez perfeita provisão para toda essa necessidade. Quais são as nossas necessidades? Necessitamos perdão. Todos nós pecamos contra Deus, todos nós transgredimos as suas santas leis e todos nós somos culpados. Não há um justo, nenhum sequer, Romanos 3, verso 10, nenhuma única pessoa. Mas necessitamos algo mais que perdão, necessitamos justiça. Visto que pecamos contra Deus, não o conhecemos e não podemos ter acesso a ele. Faça o que fizerem, vocês nunca o encontrarão. O mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. 1 Coríntios 1, verso 21. O mundo tinha dado duro tentando isso. Os filósofos tinham feito o máximo que puderam, mas falharam. Não só porque eram finitos, mas ainda mais porque eram pecadores. Falta aos homens e às mulheres a capacidade de postar-se na presença de Deus, de contemplar a face de Deus e de ter amizade e comunhão com Ele. Depois, os homens e as mulheres necessitam ter nova natureza. Este é o problema fundamental de toda a raça humana. A necessidade do mundo não é de conhecimento intelectual, e sim de um novo coração. O problema está no coração. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus 15, verso 19. Os sistemas educacionais jamais podem purificar o coração. Alguma porção de instrução há, sempre houve através dos séculos. Vocês têm os seus sistemas morais, os seus sistemas éticos, vocês têm projetos para as suas utopias, mas tem havido falta de conhecimento e de informação. Então, por que o mundo está como está? Por que as pessoas vão embebedar-se nestes próximos dias? Por que estão se preparando para isso agora e estão se gloriando antecipadamente nisso? Por que se considera uma brincadeira um homem voltar bêbado para casa depois de ter feito de si mesmo um animal e até pior? Há só uma resposta. Os corações das pessoas são maus. Os homens e as mulheres precisam ter novos corações, corações limpos, precisam ter nova natureza. Disse o nosso Senhor. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. João 3,19. O nosso Senhor sabe disso, porém ninguém mais o sabe. Os filósofos não sabem, eles não gostam deste ensino. Os fariseus também não gostavam. Eles achavam que a instrução era tudo o que necessitavam. Quando nosso Senhor lhes disse que eles tinham que nascer de novo, odiaram-no. Essa foi uma das razões pelas quais eles o crucificaram. Mas ele disse: necessário vos é nascer de novo. João 3, verso 7. Nenhuma outra coisa é suficiente. Renovação, melhoramento, nada mais é suficiente. Você precisa ser criado de novo, precisa tornar-se uma nova criatura, uma nova criação. Que mais? Bem, é somente aqui no Evangelho que você tem a resposta. Os seus astrólogos, os seus magos e videntes não podem ajudá-los.
não sabem. Vocês precisam de poder, precisam de ajuda. Muito embora recebamos nova natureza, ainda assim temos que lutar contra o mundo, a carne e o diabo, com todo o poder que eles têm no mundo moderno. Eles reluzem diante de nós, gritam para nós, incitam-nos, iludem-nos. Eles vêm para cima de nós de todas as direções, dos periódicos, da televisão, do rádio, dos livros e artigos, dos cartazes das ruas, para arrastar-nos para baixo. E nós somos muito fracos e frágeis. E o nosso Senhor conhece a nossa necessidade como ninguém mais. Precisamos orar a Deus, rogando-lhe a ajuda que só Ele pode dar-nos, para que possamos achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4, verso 16. E quando orarmos, Ele nos dará o poder do Espírito em nossa vida para habilitar-nos a resistir à tentação, a purificar-nos e limpar-nos da corrupção do pecado. Ele estará conosco, de modo que, na hora da tentação, quando nos voltarmos para Ele e, com N. Sherwood Valkes, dissermos: necessito de Ti a todo instante. Fica, Senhor, perto de mim. Ele ficará conosco e nos habilitará a orar a Deus. Ele é um sumo sacerdote. Ele passou através dos céus. Ele está à destra de Deus. Vá com ousadia ao trono da graça. Ele abriu o caminho. E, final e supremamente, para podermos encarar a morte sem temor, precisamos saber que podemos vencê-la e sair vitoriosos do outro lado. Este nosso corpo precisa ser libertado, e Ele promete libertar-nos até da corrupção e da contaminação do nosso corpo físico, pois Ele tem grande poder, como Paulo diz. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, verso 21. São essas nossas grandes necessidades, como membros da raça humana que somos. E esta é a maravilhosa mensagem que o Natal nos traz, como foi antecipada na história de José na Antiguidade. E é por isso que eu estou neste púlpito, para falar-lhes da plena suficiência do Filho de Deus como um Salvador completo. Um hino o diz nestes termos: assim como estou com uma só petição, de que necessito? Cura e visão, riqueza mental, tudo o que preciso para em ti encontrar. Cordeiro de Deus, eu venho a ti. Charlotte Eliot. Está tudo nele. E então, diz outro escritor, não te faça tardar a tua consciência, nem sonhos de aptidão acariciados. Toda aptidão que o teu Senhor requer é que dele tu sintas precisão. Isto ele te dá, o fulgente raiar do Santo Espírito. Joseph Hart. Não há nada de que qualquer de nós tenha necessidade de que ele já não tenha feito perfeita provisão. Bem, José não só proveu de suprimento seu pai, seus irmãos e sua família, mas, ao mesmo tempo, proveu até o povo do Egito. E uma parte essencial da mensagem de salvação em Cristo consiste em dizer que o mundo todo tem derivado benefícios da sua vinda. O mundo não foi mais o mesmo que era desde que ele veio. Continuou mal, mas será uma terrível visão contemplar o que seria o mundo se ele não tivesse vindo. Todos os maiores períodos da história deste país e de todos os outros países sempre foram períodos que se seguiram a avivamentos e despertamentos religiosos. O segundo grande princípio que vem depois é que aquele que foi designado governador credenciado providenciou uma perfeita e completa salvação. E isso me leva ao meu último ponto, grandemente prático, e Deus me conceda a graça de fazê-lo tão claro, simples e límpido quanto eu puder. Esta mensagem tem sido pregada durante quase 2000 anos e, contudo, vemos o mundo como ele está. Quando e como nós recebemos esta grande salvação que nos foi provida pelo Filho de Deus? A resposta ainda se encontra na velha história de José e seus irmãos. Permitam-me oferecer-lhes alguns títulos. Quando foi que os irmãos obtiveram esta satisfação? Foi quando se deram conta da sua necessidade, quando chegou a fome. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Versículo 11. Foi isso que os impeliu a José no Egito, e isso é uma perfeita parábola. Só aceitamos esta grande salvação quando vemos a nossa necessidade dela. O mundo não está interessado em Cristo porque não vê a necessidade que tem dele.
Os homens e as mulheres acham que você vem a este mundo só para comer e beber, ganhar dinheiro, ter supostos prazeres e então morrer como morrem os cães e acham que esse é o seu fim. Por isso não buscam a Cristo. Você pode instigá-los e procurar atraí-los, pode introduzir entretenimento, pode multiplicar seus métodos de evangelização, mas não conseguirá muita coisa porque os homens e as mulheres não sentem nenhuma necessidade. Às vezes, eles pensam que conhecem a verdade, porém nunca a entenderam realmente. Você não pode ser autor da escolha nesta questão de salvação. O nosso Senhor o disse pessoalmente. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Marcos 2, verso 17. E o mundo pensa que está bem de saúde. Não percebe que há nele um câncer corroendo as partes vitais do seu ser mais essencial. Por isso não buscam a Cristo e não vê coisa alguma no advento e no Natal, exceto um conto de fadas ou uma escusa para a sua bestialidade. Não, os filhos de Jacó só foram a José, no Egito, quando impulsionados pela fome, quando se viram sem amparo e sem esperança, e não podiam fazer coisa alguma. Eles estavam se defrontando com a morte e com o fim. Foi isso que os impeliu. É sempre a mesma coisa. A parábola do filho pródigo nos mostra uma perfeita ilustração. Quando tinha dinheiro no bolso, o filho nem pensava em seu pai. Quando de súbito se viu no campo com os porcos, tendo que lutar arduamente por sua sobrevivência e tendo que alimentar-se com as bolotas que os porcos comiam, repentinamente caiu em si e foi para casa. Você é cristão? Se não é, é porque você não percebe a sua necessidade, não se dá conta de que está morto em ofensas e pecados, não se dá conta de que está sob a ira de Deus, não se dá conta de que se você morrer como está agora, irá para o inferno, irá para a miséria eterna. Se você tão somente tomasse consciência disso, você se levantaria e iria voando para Cristo, como o filho pródigo foi para seu pai, e como estes filhos de Jacó foram para o Egito. Em segundo lugar, quando vamos a Cristo, vamos como suplicantes e nos lançamos a seus pés, completamente entregues à sua misericórdia. Os irmãos de José, aqueles homens orgulhosos, arrogantes, egoístas, tiveram que curvar-se diante dele, tiveram que humilhar-se, chegaram como mendigos, suplicantes. E essa é a única maneira pela qual você experimentará esta grande salvação dada pelo Filho de Deus. Se você vier a ele com o seu grande intelecto e olhar de cima para ele e com críticas, você continuará a ser o miserável fracasso que tem sido até a presente hora e irá para o seu túmulo, sem uma esperança que alegre a tumba. Há somente um meio de receber sua bênção, e esse meio é elevar os olhos para ele e clamar por misericórdia e compaixão, e dizer: nada em minhas mãos eu trago, só a tua cruz me apego. Augustus Toplady. Está tudo ali, na velha história. Eu quero concluir, porém, com o mais maravilhoso de todos os fatos. Eis o que o texto nos diz. E na segunda vez foi José, conhecido por seus irmãos. Versículo 13. Na primeira vez em que os irmãos foram, José os reconheceu, mas eles não reconheceram. Apesar disso, porém, José lhes deu certa quantidade de mantimento, satisfez sua necessidade e os salvou da morte imediata. Todavia, eles voltaram para casa sem saber quem ele era. E esse é um grande princípio em conexão com esta grande salvação. Certamente vocês se lembram do que nos é dito em Lucas capítulo 24 sobre os dois discípulos que caminhavam de Jerusalém para Emaús depois da morte do nosso Senhor. Lá estavam eles, muito infelizes, conversando e se comiserando um com o outro, quando um estranho se juntou a eles. Eles não sabiam quem era ele, mas ele os conhecia. E ele disse: que conversa é esta que vocês estão tendo? Ah, disseram eles, você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Nós tínhamos a esperança de que ele era aquele que traria a salvação a nós como povo, mas o prenderam e o mataram. Então nosso Senhor passou a instruir os dois seguidores. Eles continuaram sem saber quem era ele, mas seus corações começaram a arder dentro deles. Convidaram-no para sua casa e se assentaram para uma refeição. Então ele pegou o pão e o partiu, e de repente os olhos dele se abriram. E tão logo o
reconheceram. Ele desapareceu na presença deles. Então lemos: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Lucas 24:32. Eles tinham sentido alguma coisa, embora não sabendo quem ele era. Isso diz respeito a todos os discípulos. Pedro, certa noite, num estado do mais completo desconsolo, disse: vou pescar. E 6 dos discípulos foram com ele. Na manhã seguinte, depois de pescar e a noite toda sem pegar nada, os discípulos viram alguém na praia. A princípio não o reconheceram, mas ele lhes disse que lançassem suas redes e apanharam uma grande redada de peixes. E então o reconheceram. É o Senhor, disse João. E ele então se deu a conhecer plenamente a eles, como fez noutras ocasiões durante aqueles 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Lembram-se da história de um homem chamado Saulo de Tarso? Lá estava ele, um judeu, um fariseu, um homem religioso, um homem capaz, um magnífico mestre. Ele tinha ouvido falar de Jesus de Nazaré, mas o odiava, considerava-o um blasfemo. Saulo foi um dos que disseram: fora com ele, mata-o. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele viu aquela luz do céu brilhar em pleno meio-dia, uma luz que excedia o esplendor do sol. Atos 26, verso 13. E viu um rosto, porém não o conheceu, e disse: quem és, Senhor? E lhe veio a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos 26, verso 15. Saulo não conhecia o nosso Senhor, mas ele conhecia Paulo, e por isso Paulo escreveu mais tarde aos Gálatas: quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Gálatas 1, verso 15 e 16. O Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, verso 20. E escreveu a Romanos: nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho. Romanos 5, verso 10. Encontrei um amigo, que amigo, ele me amou antes de eu o conhecer. James Gridley Small. Esta é a glória desta salvação, que ele me conheceu antes da fundação do mundo, que o meu pequeno nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele me conheceu quando eu não o conhecia e quando o entendia mal. José reconheceu seus irmãos quando eles não o reconheceram. Ele os supriu, atendendo temporariamente às suas necessidades, porém, foi só depois que ele se fez plenamente conhecido a eles que eles receberam a suficiência. Foi então que o velho Jacó desceu para lá sem temor, e lhe foi dada a melhor terra para nela habitarem. Eles gozaram grande prosperidade e felicidade, depois que ele se revelou a eles. E isso continua sendo a essência da mensagem. O nosso Senhor nos dá muitas bênçãos quando ainda não o conhecemos. Se você é cristão, faça um retrospecto da sua vida e verá que ele o estava abençoando antes de você o conhecer. Você percebe isso agora, mas não o percebia então. E é somente quando você o percebe realmente, quando ele se revela a você, quando o Espírito o ilumina e você vê Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, morrer, quando você vê o sentido da sua morte, a glória da sua ressurreição e o que ele está realizando agora, é então quando o véu é retirado, que você começa a gozar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E até neste ponto a história dos irmãos de José é significativa. Quando ele se deu a conhecer a eles se encheram de vergonha e de confusão pela maneira como o tinham tratado, mas então o seu amor cobriu tudo e eles puderam alegrar-se. Assim, se quando você contemplar o rosto do Filho de Deus, não estiver ciente do seu pecado e da sua vergonha, da sua vileza, do seu caráter sem remédio, simplesmente significa que você nunca o viu. Você não pode crer nele como Salvador, a não ser que experimente convicção de pecado, a não ser que se arrependa e se envergonhe de si mesmo. Mas então você o verá cobrindo o seu pecado com o seu admirável amor, que o levou à vergonha e à morte de cruz. Se você se lançar à sua misericórdia, ele se deu a autoridade para dizer isto a você: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6,37. Vá a Cristo. Vá voando para ele na fome, na pestilência, em sua necessidade, em sua condição irremediável, em seu desespero.
Vá a ele assim como você está, embora o tenha negado, embora o tenha rejeitado, embora o tenha vendido, embora tenha blasfemado dele. Não importa. Vá a Cristo e ele o receberá.